Meus primeiros meses na faculdade foram de adaptação. Eu sabia que precisava aprender rapidamente as dinâmicas do mundo acadêmico. Eu não demorei a constatar que numa universidade pública, os estudantes não costumam ter dúvidas. Ninguém pergunta nada. Os alunos apenas complementam o que diz o professor. São todos muito sabidos. Também notei que todo mundo ali já entrava falando alguma língua, em especial o inglês. Eu tentei me aventurar num curso de inglês básico. Achei que fosse direcionado a alunos como eu, que saíram da escola sem saber conjugar o verbo to be. Mas eu estava errado. A professora entrava e saía da sala falando inglês. Então, passei um semestre perdido, porque, pelo que pude compreender, fazer uma pergunta era sinônimo de fraqueza, ou algum atestado de que você não deveria estar ali, desistir do inglês. Essa história eu comecei a pensar do livro novo, né, de onde eles vêm. Comecei a pensar logo em seguida do lançamento do Avesso da Pele, né, em 2020, ainda no meio da pandemia. Era um desejo meu de discutir o início da implantação das cotas nas universidades. E eu achei que era um momento apropriado porque já tinha um distanciamento assim, da implantação, um distanciamento também pessoal, né? Enfim, também fui cotista, e também porque já vinha chegando nos 10 anos, né, da lei de cotas, aprovado, né, pelo STF, né? Então eu achei que seria o momento assim, de fazer uma reflexão sobre as cotas através da ficção. É, ao mesmo tempo, uma celebração das políticas afirmativas e num outro nível também, uma crítica à permanência ou não desses alunos na universidade, né? Uma crítica no sentido de que é preciso mais do que as cotas, né? É preciso também oferecer condições para que esses alunos permaneçam, né? E no caso do meu personagem, do Joaquim, a luta dele é essa, né? A luta é a permanência na universidade, né? O que para alguns parece uma coisa pequena, mas a entrada dos alunos cotistas não é garantia que eles permaneçam. A ideia de trazer o Joaquim como um único narrador, né, era também de dar prosseguimento a uma ideia que eu tenho de transformar um narrador em primeira pessoa numa espécie de narrador onisciente. Então, ele acompanha, além da vida dele, a vida também, né, do Lauro, da Jéssica, né, da Sahariene, que são esses colegas, né, que vão orbitando e vão se relacionando com ele, justamente para dar uma ideia mais pessoal, assim, né, para que o leitor também tivesse acesso a essa subjetividade do Joaquim e do modo como ele via, né, essa relação com os colegas. O De Onde Eles Vêm também discute sobre a importância de se saber as origens, né? Ou seja, as nossas origens. E para que a gente saiba nossas origens, a gente também precisa investigar a origem do outro, né? Então, quando eu trago a literatura, e eu não escolhi o Homero, ou James Joyce, ou Proust por acaso, né? Foram escolhas pensadas justamente para dialogar com essa ideia de trajeto, de deslocamento, de travessias, de jornadas, né? E colocar o Homero, digamos, na discussão desses personagens que moram numa periferia, eu acho que primeiro, desacralizar esses autores, né? Desacralizar a própria figura do Ulisses, né? E trazer para a discussão cotidiana. E é dessa forma que o Joaquim começa a entender a literatura, né? Que ela não é tão distante, e que, compreendendo um pouco também as origens na literatura, ele também consegue compreender de onde ele vem, né? Eu acho que esse é o ponto do livro, De Onde Eles Vêm,
do Joaquim ir se conhecendo através da literatura, ir conhecendo o mundo também através da literatura. É também um modo de educação sentimental, que ele vai encontrando na música também, que eu considero literatura, e também na criação. Então, o De Onde Eles Vêm também discute de onde vem a criação, né? De onde vem a arte, de onde vem o poema, como surgem os versos, né? E ele entrando na universidade já sendo um leitor é também uma quebra de expectativas, né? Tanto no leitor quanto dentro do ambiente do romance, em que ele vai encontrar uma universidade bastante hostil, né? Uma universidade em que os professores e colegas desconfiam daquele corpo estranho, né? Ou seja, o Joaquim, um rapaz negro, retinto, vindo de um lugar periférico e que é um leitor, né? Então, nesse sentido, talvez eu tenha construído um personagem que eu gostaria de ter sido, né? De chegar na universidade já sendo um leitor e que se apropria já dessa construção, né? Da literatura e que ele vai tomando para si, né? Assim, para sua experiência, né? Em pouco tempo aprendi que a universidade poderia ser um lugar hostil. Por isso, estabeleci uma certa rotina. Procurava não chamar a atenção, não perguntava, nem contribuía em aula. Ia sempre com todas as leituras feitas. Nos trabalhos em grupo, costumava ser exemplar, mesmo observando a desconfiança dos meus colegas. No primeiro momento, eles tinham curiosidade sobre mim, porque eu era um rapaz negro, retinto, morador de Alvorada, o que não era muito comum ali, mas, quando descobriam que eu era cotista, eles se tranquilizavam, já presumiam saber tudo sobre mim. Então, eu era colocado num lugar específico no imaginário deles. Pobre, coitado, sem muita cultura, sem muita leitura, que não sabia falar inglês. Em meio à sujeira, em meio à miséria, aos escombros ali, né? Ele, de certo modo, procura na literatura esse momento, que é o momento da beleza, do espanto, do assombro, mesmo que seja de maneira um pouco enviesada, assim, né? As coisas começaram a mudar quando resolvi me matricular numa disciplina de produção de texto ficcional, ministrada pelo professor Moacir Malta. Era um curso eletivo, mas muito procurado, sobretudo por estudantes novatos que se sentiam atraídos pela ideia de se tornarem escritores. Contei a Jéssica da minha expectativa. Disse-lhe que aquela era a minha chance de me tornar um poeta profissional. Ela riu e achou absolutamente engraçada a expressão poeta profissional.